Como já mencionamos, essa bactéria é muito resistente. No ambiente, a bactéria pode resistir por 12 horas sob incidência solar direta ou até 2 anos sob abrigo de luz. Quando enterrado no solo ou em fezes, urina e sangue, a bactéria também é viável por até 2 anos. Em carcaças enterradas, ela fica viável por 30 dias, em carcaças a pasto por 10 meses, em água corrente por mais de um ano, em água parada por até um ano, ou seja, a bactéria permanece viável e infectante por muito tempo. Por isso, o sacrifício dos animais doentes somente não é o suficiente. É necessário rigorosa desinfecção para tentar controlar a bactéria no ambiente. A pasteurização do leite também é muito eficiente. Em locais onde os animais tiverem tuberculose, o leite só pode ser consumido após ferver por 5 minutos ou mais. Mas a bactéria é resistente à ebulição, por isso tem que ferver com um objeto dentro do canecão, para que o leite realmente ferva por 5 minutos sem virar vapor. A tuberculose pode fazer vítimas de várias espécies, como já falamos, tais como bovinos, bubalinos e caprinos, principalmente, além de suínos eventualmente e raramente equídeos e ovinos. Além dessas espécies, o homem também é uma espécie suscetível, assim como vários outros animais selvagens. Em relação à epidemiologia da doença, a tuberculose não apresenta predisposição sexual e etária, ou seja, acomete animais dos dois sexos e de todas as idades. No entanto, existe predisposição racial, pois bovinos GIR e mestiços são muito mais suscetíveis, e a doença também é mais frequente em gado europeu em comparação ao zebu. No Brasil, em 2014, a prevalência da doença era de 1 a 8,6%, segundo dados epidemiológicos do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Esse programa foi desenvolvido em 2001 e fez a padronização do teste de tuberculinização intradérmica e os equipamentos utilizados para essa finalidade. Esse teste só pode ser realizado por médicos veterinários credenciados e habilitados pelo programa. Agora, sobre a transmissão da doença, o papel do homem como fonte de infecção de Mycobacterium bovis para os animais é irrelevante. Geralmente, os casos são acidentais. A principal fonte de infecção, na verdade, é por animais assintomáticos, que fazem contaminação direta de animal para animal ou também indireta devido à eliminação da bactéria através de aerossóis e gotículas das secreções respiratórias. Por isso, 70% dos casos de tuberculose bovina são pulmonares. Também contaminam a água e os alimentos, causando a infecção por via oral. Colostro e leite também são fontes de infecção quando ingeridos in natura. Quando afeta os linfonodos mesentéricos, a bactéria também pode ser eliminada pelas fezes. E urina e sêmen são os que têm menor potencial para contaminação, pois a tuberculose genital é muito rara. Ou seja, considerando todas essas fontes de infecção, podemos dizer que o ingresso de Mycobacterium bovis no organismo hospedeiro se dá por via respiratória principalmente e também por via digestiva. O homem também pode se contaminar quando contém os bovinos segurando pelas narinas ou colocam a mão desprotegida em secreções dos animais e depois na boca ou outras mucosas. Por isso, gente, é sempre muito importante manter a higiene, mesmo e principalmente em ambientes rurais. Esse contágio também vai depender de alguns fatores, como, por exemplo, a frequência de excreção do bacilo, a dose infectante, mas uma única unidade formadora de colônia já foi suficiente para causar a doença em animais experimentalmente. A suscetibilidade do hospedeiro também é muito importante. Como falamos, algumas espécies são mais sensíveis, outras mais resistentes, como os equinos. O período de incomunicação também entre os animais sadios e os doentes e a densidade populacional, porque quanto maior a proximidade por mais tempo, mais frequente também é a disseminação entre os animais. Por isso, a tuberculose é mais frequente em animais confinados e estabulados, porque propicia aí esse maior contágio entre os animais. A patogenia da doença depende da via de infecção. Mas, independente da porta de entrada, a doença é altamente contagiosa e tem caráter progressivo, que tem relação com a hipersensibilidade que a bactéria causa no hospedeiro. Quanto maior a reação de hipersensibilidade, mais grave é a doença.
Como o bovino tem muita reação alérgica contra a doença, a tuberculose nessa espécie é sempre progressiva. A bactéria tem uma ampla variedade de recursos para fugir da defesa celular do hospedeiro. A inalação constitui a rota mais comum de infecção. Nessa via respiratória, os aerossóis contaminados são inalados e causam infecção no parênquima pulmonar e lesões na laringe, podendo também afetar os linfonodos mediastínicos. Em humanos, esse acometimento da via respiratória até o mediastino é chamado de complexo de Ghon. Já a via digestiva se dá através da ingestão de água ou alimento contaminados, causando lesões nos linfonodos da orofaringe e depois nos linfonodos mesentéricos. A bactéria vai para os linfonodos porque, após a entrada no hospedeiro, ocorre rápido aporte de leucócitos para tentar defender o animal. Aí ocorre a fagocitose, mas a bactéria não morre dentro das células de defesa, se multiplicando e fazendo desse macrófago um veículo para se espalhar pela circulação linfática até os linfonodos, por exemplo, até o linfonodo mediastínico. Outra forma da doença é a generalização precoce, que ocorre quando a bactéria consegue evadir do foco primário da infecção pela erosão de vasos sanguíneos e linfáticos, e assim ela pode ir para qualquer parte do corpo, como por exemplo membranas serosas de todos os órgãos, parênquimas pulmonar e hepático, além de glândulas mamárias. Esses tubérculos que são formados nos órgãos, como vocês podem ver aí na imagem, após essa disseminação da bactéria, lembram milhetes ou sorgos, ou pérolas, e por isso, antigamente, a tuberculose era conhecida por tuberculose miliar ou perlácea, devido a essas semelhanças, mas essas denominações estão obsoletas, ou seja, caíram em desuso. A tuberculose tem evolução orgânica crônica e forma lesões granulomatosas típicas, que são granulomas repletos de pus caseoso e necrose no centro. A palavra caseosa deriva do latim caseum, que significa queijo, devido ao aspecto das lesões que se assemelham a queijos. E a necrose no centro dos granulomas ocorre como uma resposta do corpo para conter a bactéria, porque torna o ambiente anaeróbico e, por isso, desfavorável para a bactéria. Inclusive, os próprios granulomas que se formam na doença são uma tentativa do organismo do hospedeiro de conter a infecção. No entanto, dentro desses granulomas, o pus se liquefaz e facilita, assim, a disseminação da bactéria para outras partes. Além disso, dentro desses tubérculos há cálcio, que faz com que ocorra um ranger ao se cortar os tecidos que contenham esses tubérculos.